Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à terceira aula do nosso curso de AutoCAD. E nesta aula nós vamos ver o comando Draw. Efetivamente, nós vamos começar a desenhar. Depois de 2 aulas de afinação do instrumento, vamos falar assim, agora a gente vai começar a tocar música. E como vocês já sabem, vamos iniciar nossos trabalhos criando um novo arquivo. Então, menu de controle, New, sempre AutoCAD ISO, criado um arquivo novo. Agora vamos começar a nossa brincadeirinha. Olha só, o comando Draw, ele tem vários elementos aqui, ó. Desde linha, polilinha, círculo, arco, tem parte de polígonos, elipse, achura e outros elementos. Nesta aula nós vamos ficar nesta primeira parte aqui, ó. Nesses primeiros elementos aqui de cima. Então vamos ver desde linha até achura. Pessoal, antes de mais nada, na verdade, vamos conferir se as unidades estão ok. Não estão, tá? Então, o N, Enter, vamos colocar as unidades em metros, certo? No mais, nenhuma outra configuração. Então, tá tudo ok. Agora sim, ó. Menu Draw, na aba Home, clica lá em Line. Ele vai pedir, pessoal, o primeiro ponto. O primeiro ponto eu vou colocar em um lugar qualquer aqui. Ele vai pedir segundo ponto, ou próximo ponto, ou ainda voltar, ou undo. Não quero voltar, vou clicar aqui no segundo ponto. Próximo ponto, ou voltar. Vou clicar no próximo ponto. E aí, ó, ele me dá a opção de próximo ponto, close, que é fechar, ou voltar. Se eu apertar o Enter, ele vai refazer minha última ação. Se eu continuar apertando o e Enter, ele vai refazer. Essa opção aqui de close, pessoal, quando eu já tenho 2 segmentos, ele abre a opção de close, que é justamente fechar a poligonal. Se eu clicar em C, Enter, ele fecha a poligonal e encerra o comando. Novamente, linha, ponto inicial, próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto. E aí eu posso fechar ou não, vou fechar aqui só para aplicar o comando close. Pessoal, o comando linha ele tem uma particularidade de que ele não gera elementos unidos, certo? Então, ó, eu posso deletar qualquer um desses segmentos sem deletar os demais desenhados. Ele cria segmentos de reta, porém, segmentos de reta totalmente separados, tá? Ó, vamos aprender a fazer o comando erase ou apagar. Eu posso simplesmente selecionar os elementos que eu quero e apertar delete. Outra forma é digitar erase. Enter. Pede para selecionar os elementos que eu quero deletar. Selecionei o que eu quero deletar aí, Enter, ele apaga. Certo? Conforme eu falei para vocês, é muito mais interessante que vocês trabalhem sempre com o teclado em primeiro lugar e depois mouse. Então, ó, atalho para o comando Line, L, Enter. Não precisa nem digitar Line por completo. L, Enter. E aí, como vocês podem ver, novamente, o comando Line ele é ativado. Pessoal, é importante que vocês aprendam o que são coordenadas absolutas e coordenadas relativas. Então vamos começar por coordenadas absolutas. Ó, antes de mais nada, eu vou fazer tudo com o Dynamic Input desligado. Se vocês quiserem deixar aqui fácil o atalho do Dynamic Input, só clicar aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó, ele está desligado, certo? Então, com o Dynamic Input desligado, mais uma vez, reiterando, vamos fazer um quadrado. Com o Dynamic Input desligado, nós vamos fazer um quadrado com coordenadas absolutas. Então, vamos lá, comando Line, Enter. Primeiro ponto, eu quero começar esse primeiro ponto no ponto 00, na minha origem. Então, ó, 0,0, apertei Enter. Então, ele já foi para o ponto 00. Meu próximo ponto será x igual a 5 e y igual a 0. Então, olha só, 5,0. Enter.
veja que ele está exatamente no ponto, vocês podem ver por aqui, ó, 5,0. Próximo ponto, x e y igual a 5. Então, digito 5,5, Enter. Mais um lado de 5. Agora eu vou fazer o próximo ponto sendo y igual a 5 e x igual a 0, 0,5. E volto à origem digitando 0,0. Pessoal, compreendam que no AutoCAD, quando você digita vírgula, ele vai entender que é coordenada, certo? Se você quiser digitar um segmento de reta de 2,5 metros, você deve digitar 2,5 e não 2,5. Isso é importantíssimo. Então veja, pessoal, que eu digitei os pontos absolutos para poder fazer o meu quadrado, certo? Vou mover meu quadradinho para cá. E vou fazer o mesmo quadrado agora para que vocês vejam a diferença entre coordenadas absolutas e relativas. Então, meu primeiro ponto novamente será no 0, 0. Então, vou digitar L, Enter. 0,0. De forma absoluta, fui parar lá na origem, certo? Agora, eu quero andar de forma relativa. O que é relativa? É relativa ao último ponto. Então, relativamente ao último ponto, eu vou digitar aqui, ó, arroba. Quando eu digito arroba, o AutoCAD vai entender que eu estou querendo fazer o meu próximo ponto relativo ao anterior. Então, relativo ao anterior, eu vou andar 5 para x e vou andar 0 para y. Então, arroba 5,0. Andei. Novamente, coordenadas relativas, hein, pessoal? Eu quero andar para aquele ponto absoluto, ó, 5,5. Vou fazer de forma relativa ao último ponto. Então, ó, arroba. Como eu já estou em x igual a 5, então eu não vou andar nada relativo a x. Então, eu vou digitar 0, vírgula, e quero subir 5 em y. Então, eu vou digitar 5. Então, veja que é sempre tomando o ponto anterior, certo? Então, eu quero andar para cá. Que ponto seria esse aqui? Seria o ponto 0,5. Como eu estou aqui, vou fazer coordenada relativa em relação a esse ponto aqui. Então, eu vou digitar arroba. Eu quero andar de 5,5 para que o x zere e que o y permaneça igual a 5. Então, tem que andar quanto? Menos 5,0. Agora eu estou no ponto 0,5. Quero voltar à minha origem, só que com coordenada relativa, ao invés de digitar 0,0, eu vou digitar arroba. Não quero andar nada em x, então 0, menos 5. Fechei meu quadradinho de lado. 5 com coordenadas relativas. Quando que isso aqui é importante? Por exemplo, quero fazer um retângulo. Quero fazer um retângulo. E aí, ó, arroba, coordenadas relativas. Em relação a meu ponto anterior, que foi a minha origem do retângulo, eu vou colocar aqui que ele vai para 5 no x e 2 no y. Enter. Então, veja que em relação ao ponto original, a coordenada relativa foi 5 para a direita e 2 para cima, tá? Então, isso aí que nós vimos agora são coordenadas absolutas e relativas. Ó, pessoal, vamos ver aqui como que a gente faz para fazer coordenadas absolutas e relativas com o Dynamic Input ligado. Então, vamos ligar o Dynamic Input. Ligado. E vamos aplicar o comando linha. Então, vou aplicar aqui o primeiro ponto. Vou colocar exatamente no 0,0 mesmo. Então, 0,0. Veja que ao digitar 0,0, ele preenche aqui, ó. Ele não preenche aqui no menu de comando, certo? Então, 0,0, Enter. Foi para aquele mesmo ponto que nós conhecemos, né?
Próximo ponto, eu quero fazer uma coordenada absoluta. Eu vou digitar, pessoal, hashtag. Então, ó, hashtag. Veja que ele já colocou a hashtagzinha lá. Eu vou para o ponto 10 em x, 0 em y. Esse aqui é o ponto 10, 0. Novamente, coordenadas absolutas, hashtag. Agora eu quero andar no eixo y para cima 10. Então, 0, desculpe, pessoal, ó, errei, não vou sair, eu vou apenas segurar o shift e tab. Fiz besteira. Ele já cancelou, então vamos lá. Hashtag. Vou sair mesmo. Então vamos lá. Até, pessoal, uma dica. Se eu quiser capturar esse último ponto aqui, basta digitar arroba, enter, que ele já volta, certo? Ele sempre pega o último ponto pelo arroba. Então, coordenadas absolutas. Vou lá, ó. Hashtag 10, 10. Pronto, esse aqui é o ponto 10, 10. Novamente, coordenadas absolutas. Hashtag 0, 10. E volto para hashtag 0, 0. Pronto, agora eu tenho um quadradinho, enter, um quadradinho de lado 10, feitos com coordenadas absolutas, com Dynamic Input. Dynamic Input. Como é que seria isso não relativa? Ó, quando o Dynamic Input está ligado, ele já entende que é relativo, tá? Então, ó, line, enter, 0, 0. Fui lá para o meu ponto absoluto, 0, 0. Poderia ser qualquer um, ó. Vou colocar aqui. Nem aqui, vou colocar aqui, ó. Se eu digitar apenas a coordenada, ele já vai entender que é uma coordenada relativa, certo? Eu quero fazer um quadrado de lado 10 de forma relativa. Então, de forma relativa, para esse primeiro ponto que eu optei neste vértice aqui deste quadrado, eu vou digitar 10 à direita, ou seja, mais 10, e não quero andar nada em y, 0. Andou de forma relativa em relação a esse ponto aqui. Próximo ponto, eu quero vir para cá. Só que é relativo. Relativamente, não preciso digitar o arroba, mas eu posso digitar o arroba. Digitar o arroba. Arroba. Não quero andar em x, 0. Quero andar em y, 10, 10. Andei. Agora, sem digitar o arroba. Pra vocês verem que ele entende. Quero voltar para a posição x original. Então, ó, menos 10. E não quero andar em y, 0. Voltei. E para chegar no meu ponto original, eu posso apenas digitar C de close ou digitar 0, menos 10. Resumindo, se eu estiver com o Dynamic Input ligado, ele já entende que tudo vai ser coordenada relativa. Se eu quiser aplicar coordenadas absolutas, eu tenho que digitar o hashtag antes. Certinho? Agora nós vamos para o comando rectangles. Ou rectangle, na verdade, né? Ou retângulo. Eu acabei de fazer para vocês, inclusive, né? Então, olha só, o comando retângulo ele é bem simples. Ele faz o quê? Retângulos. Ou quadrados, se os lados forem iguais, né? Então, olha só, o que é que ele pede? Vocês podem clicar no botão lá, como eu fiz agorinha, né? Clica no primeiro ponto. Specify first corner. Então, é aqui. Meu primeiro ponto. E aí ele vai pedir o próximo ponto. Então é o lado oposto do meu retângulo, né? Eu posso fazer isso apenas com o mouse. Então seleciono o meu ponto, digamos que seja aqui, clico e ele já encerra o comando. Ou eu posso fazer por coordenadas absolutas. Então como é que seria isso aí? Ah, eu quero ir para o ponto 2,3, coordenadas absolutas, tá? 2,3 é exatamente esse ponto aí. O próximo ponto será na coordenada 10,1. Então, ele vai para o ponto 10,1. Eu posso também fazer a inserção deste retângulo com coordenadas relativas. Então, ó, a partir de um ponto qualquer, eu quero que ele tenha lado igual a 5. Então, eu quero fazer um quadradinho. Então, ó, arroba 5,5. Pronto. Professor, será que está mesmo? Vamos ver. Ó,
5 e 5. Um atalho para medir é DI. Ele vai dar entrada no comando dist, de distância, né? Ó, 5 e 5. Algumas particularidades do comando rectangle. Atalho rec. Então digita rec, enter. Vai entrar aqui no comando. Ele vai pedir o primeiro corner, primeiro canto. Ó, vejam que eu tenho chamfer, elevation, fillet, thickness e width. Vamos aqui ver o que é o chamfer. Então, olha só, a gente pode clicar ou pode escrever. Eu vou sempre escrever, então vou acessar chamfer por C. Então, C, enter. Ele vai pedir a primeira distância de chanfro. Vou colocar aqui 2. 2 vai ser a minha primeira distância de chanfro. 2 metros. E a segunda distância de chanfro. Se eu colocar uma distância diferente, ele vai fazer um chanfro de lados desiguais. Inicialmente, eu vou colocar de forma desigual mesmo, certo? Então, vou colocar, ó, ele já está me dando aqui como input 2, vou selecionar 1. E aí vocês viram que não aconteceu nada, ele voltou para o menu inicial do comando rectangle, certo? Eu vou selecionar aqui o primeiro corner. E vou selecionar de forma aleatória o segundo corner. Olha só o que é que ele fez, ó. Em vez de eu ter uma esquina, vamos chamar assim, com aresta viva, né? Eu tenho exatamente o chanfro. Esse chanfro de quanto? Vamos ver. DI, Enter. Vou medir daqui para cá. Então, olha só, conforme eu coloquei lá no comando, ele andou 1 metro em X e 2 metros em Y, exatamente conforme minha escolha de chanfro, certo? Se eu fizer outro retângulo sem alterar essas medidas, pessoal, ele vai aplicar sempre estas medidas de chanfro. Professor, pelo amor de Deus, como é que eu faço para voltar? Olha só. Dá o comando lá, rectangle, C, enter, e zera tudo. 0, enter, 0, enter. E aí seus retângulos vão sair com vértices bonitinhos. Continuando sobre as particularidades do comando rec, pessoal. Então, rec, enter. Vou só fazer aqui de lados iguais, ó. C, enter, 2, lado diferente, 5, enter, 5, enter. E aí veja que eu tenho um retângulo, que está com carinha de quadrado, mas isso aqui é um retângulo. Vou fazer um retângulo mais com cara de retângulo. Um retângulo com chanfros de 5 metros. Então, ó, 5 e 5. O chanfro é exatamente essa medida aqui, ó. Para quem for com dúvida, a medida do chanfro é exatamente isso aqui, ó. 5 e 5. Ok? Então, vou voltar lá no comando rec, C, enter, 0, 0. Pronto, estou sem chanfro agora. Próxima particularidade é a elevation. Como é que eu acesso a elevation? Professor, como é que você sabe que é? Veja que o E aqui, ó, ele está azulzinho, assim como o C de chanfer está azulzinho, né? Então, só pegar um macete aqui do CAD. Então, enter, ele vai pedir a elevação do retângulo. Eu vou colocar aqui, ó, 5, enter. Nossa, não aconteceu nada, de novo. Então, vamos fazer um retângulozinho aqui com essa elevação, 5. O que é que aconteceu? Nada. Será mesmo? O que é elevação, pessoal? Ó, vista superior, eu vou para a vista lateral. Vou clicar aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho tudo desenhado aqui naquele meu x e y em 0, 0, certo? E veja que aqui tem uma coisa desenhada para acima desse plano. Exatamente de 5. Então, a elevação é exatamente uma medida que eu defino o z, certo? Veja que ele está aqui com 5 em z. Ok? Então, a elevação desenha esse retângulo
no plano determinado, né, em Z. Vou voltar aqui para o top. Todo e qualquer desenho que eu fizer após isso, veja que ele já traz aqui, ó, elevação igual a 5. Tudo que eu fizer agora, ó, vai estar com a elevação de 5. Veja aqui nas coordenadas que esse ponto está em mais 5, esse ponto está em mais 5, esse ponto está em mais 5. Ah, eu queria desenhar em menos 5. Rec, Enter. E de Elevation, menos 5. Enter. Vou desenhar até aqui, um em cima do outro. Será que vai dar certo? Vamos ver lateralmente. Veja só. Aqui eu tenho exatamente o mesmo retângulo que eu desenhei anteriormente, só que em menos 5. Olha só. Só olhar por aqui. Menos 5. Bonito isso, né? Rec. Elevation. 0. Pessoal, cuidado com isso aí, porque isso aí tem a capacidade de sujar o desenho de uma maneira impressionante. E aí você tem um desenho 2D com elementos no espaço. Isso é muito ruim, tá? Então cuidado com desenhos sujos. Vamos lá para o próximo elemento, queridos, que é o fillet, famigerado fillet. Qual é o comando do fillet? O atalho é o F, né? Então já estou, ó, novamente, ó, Rec, Enter. F de fillet. Ele vai pedir o raio do fillet. Vou colocar aqui 5, ó. Enter. Não aconteceu nada. Será mesmo? Veja que agora eu consigo fazer retângulos com os vértices em arco, certo? Que raio é esse? Justamente 5. Ó. 5. Bonito isso, né? Professor, por que eu vou usar isso aí? Bem, vocês podem desenhar retângulos sem estas particularidades. E aí depois aplicar justamente os comandos fillet ou chamfer, certo? Mas, bem, facilita. Facilita se você já realmente construir os retângulos com o fillet. Se for o caso, né? Por exemplo, se só esse vértice aqui for filetado, né? Você não precisa fazer tudo daquele jeito, né? Vamos para o próximo. Vou selecionar diferente aqui, ó. Thickness. O que raios é thickness? Então, T de thickness. Vou colocar aqui o thickness de 5. Novamente não vai acontecer nada. Vou desenhar um retângulo qualquer. E não aconteceu nada. Porém, quando nós olhamos de outra forma, veja que eu tenho, pessoal, como se fosse uma espessura, certo? Uma espessura. Então eu desenhei meu retângulo no plano XY e aí tenho um thickness, uma espessura, uma bordinha aqui, ó, de 5 no plano. Nesse caso aqui, XZ, né? XZ e YZ. Novamente, pessoal, cuidado para não sujar desenho, certo? Em 2D você não vê que aqui tem elementos em Z ou com thickness, tá? Última particularidade de rectangle é o width. W, Enter, e ele vai pedir justamente o valor do width. Vamos colocar aqui 5 para variar. Para variar não vai aparecer nada, mas aí olha só. Quando eu desenho meu retângulo, ele vai aparecer com uma borda de 5, queridos. Vou medir de forma aleatória aqui, ó. Aproximado, tá? Aproximadamente 5. Olha só, pessoal, esta espessura da linha aqui, ela é, vamos dizer assim, virtual. Por quê? O elemento em si, ele está aqui, ó. Certo? O meu retângulo mesmo,
Os pontos do meu retângulo estão exatamente no eixo desta linha mais grossa. Então, eu não consigo capturar pontos na borda desta espessura. Eu só consigo capturar pontos no eixo desta espessura. Deixa eu ativar aqui um ponto... o nearest. Pronto. Então, ó, eu não consigo capturar nada além do que está sobre o eixo deste retângulo. Novamente, eu tenho que zerar. Ó, aqui ele está apontando thickness de 5 e width de 5. Então, T, Enter, 0, Enter. Zerei o thickness e W, Enter. 0, Enter, zerei o width. Ou seja lá como é que se pronuncia esse negócio. Zeramos o comando rectangle. E agora, qual o próximo? Polígono. Comando polígono. Olha só que coisa impressionante. Cliquei lá no botãozinho de polígono, ele vai me pedir o quê? Vai me pedir o número de lados. Eu vou colocar aqui 5. Então eu quero um polígono de 5 lados. Ele vai pedir o centro do polígono ou a edge, ou a borda. Vou colocar aqui, ó, o centro. Então eu quero que o centro do polígono seja exatamente aqui neste vértice de retângulo. Cliquei. E ele vai me pedir se ele é inscrito ou se ele é circunscrito em algum círculo, certo? Eu vou colocar que ele é inscrito. Ele já está selecionado aqui como I. Então vou colocar Enter. E ele vai me pedir o raio deste polígono de 5 lados inscrito. Qual o raio? 5. Para que nós recordemos o que é um polígono inscrito, certo? Vou dar o comando circle, C, Enter. Centro, vou coincidir com o polígono e vou colocar um raio de 5. Então veja que esse polígono de 5 lados está inscrito, está interno a este círculo. Isto é um polígono inscrito. Vamos fazer um de 6, ó. Vou fazer digitando polígono. Enter. Vou botar agora 7 lados. 7, Enter. Vou escolher o mesmo centro. Cliquei. Vou dizer ainda que é inscrito. Enter. E agora vou dizer que o raio é o mesmo do anterior, 5. Pronto. Agora eu tenho outro polígono aqui, de 7 lados, inscrito no mesmo círculo. Tá? Vamos mudar um pouquinho, ó. Polígono. Enter. Vou botar aqui de 4 lados. Agora eu vou botar no mesmo ponto, só que agora eu quero fazer circunscrito. C. Por que C? Para poder chegar aqui, ó, no circunscrito. C, Enter. Agora ele está circunscrito. E eu vou digitar um raio de 5. 5, Enter. Veja que agora este polígono de 4 lados está externo ao círculo de 5 metros de raio. Então isso aqui é um polígono circunscrito ao círculo. Polígono. 6 lados. Agora, pessoal, eu vou escolher a opção Edge. Então, em vez de escolher o centro do polígono, eu vou selecionar de Edge. Enter. Agora ele vai me pedir o primeiro ponto da borda, né? Então, eu vou colocar aqui num lugar qualquer. Não, qualquer não. Eu vou dizer que vai ser esse vértice aqui, ó. Ele vai me pedir o segundo ponto. Então, veja que ele desenhou um hexágono, cujo lado coincide exatamente com este segmento. Ó, eu quero fazer um triângulo que coincida exatamente com este lado aqui, ó. Polígono. Enter. Vou botar aqui 3 lados. Edge. Primeiro ponto. Segundo ponto. Muito moleza, né? Quando vocês pensarem numa moleza, pense nisso aqui. Molezinha demais. Então já zeramos line, já zeramos polygon, já zeramos retângulo. Vamos agora para
circle. Então, olha que coisa muito difícil. Quero fazer um círculo. Ele vai pedir o primeiro ponto, que é o ponto central. Vamos dizer que é aqui, ó. Vejam agora, queridos, que ele pede o raio do círculo ou que eu digite o diâmetro. Veja que o AutoCAD já está me trazendo aqui a opção do raio de 5. Eu já tinha digitado um raio de 5, né? Ele já captou essa informação. Eu quero um raio de 7. Então, vou digitar 7, Enter. Pronto, tenho um círculo, cujo centro é exatamente neste vértice, de raio 7. Ou diâmetro de 14. Fazer um novo círculo. C, Enter. C é o atalho para desenhar círculos, tá? Ó, novamente eu vou colocar aqui ponto central neste vértice. Só que agora eu quero desenhar com diâmetros. Então o que é que eu vou fazer? D, Enter. E aí ele me pede qual diâmetro que você quer, pequeno gafanhoto. E aí eu vou dizer eu quero um diâmetro de 28. 28, Enter. Feito. Um círculo, cujo centro é esse vértice. E o diâmetro é de 28 metros. Muito molezinha, né? Pensou em moleza, pense nisso aí. Novamente, C, Enter. Agora eu quero variar um pouquinho. Eu quero selecionar essa opção aqui, ó. 3P. O que é 3P? 3 pontos. Vou digitar aqui. 3P. O que é isso aí, pessoal? Ele vai determinar um círculo com base nesses 3 pontos que eu vou selecionar aqui. Então, eu vou colocar esse ponto aqui. Vou colocar este ponto aqui. E vou clicar neste ponto aqui. Então, veja que eu tenho um círculo cujo raio é de 23 metros, 0,463 e outros números que eu não estou vendo aqui, porque minhas unidades estão para 4 casas decimais, né? E ele passa exatamente neste vértice e neste vértice. Gostei, tio Dani. Vou fazer de novo. C, Enter, 3P. Agora eu quero que ele passe por aqui, passe por aqui, passa por aqui, ó. E por aqui. Bonito isso, né? Vamos mais. C, Enter. 2P. 2 pontos agora. Então ele vai pedir o primeiro ponto. Vou colocar aqui. Ele vai me pedir o segundo ponto. Vou colocar aqui. E feito. Novamente. 2P. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos lá, pessoal. Próxima particularidade. C, Enter. Tangente, tangente, raio. Então eu quero um ponto tangente aqui. Um ponto tangente aqui. E eu quero um raio de 20. Será que ele faz? Não faz. Ele disse que esse círculo não existe. Vamos de novo. C, T, tangente, tangente, raio. Quero tangenciar aqui. Quero tangenciar aqui. Ele já me dá um raio aqui, ó. Vamos ver se ele aceita esse raio. Então, veja, fez um círculo que passa tangenciando esse círculo aqui, esse círculo menor. Tangencia esse círculo maior aqui, né? Cujo raio é exatamente aquele que a gente terminou. Vou tentar de novo, ó. C, T. Quero que tangencie aqui. Tangencie aqui. Vamos digitar aqui raio 100, para ver se ele desenha. Então, ó. Nem me recordo se a gente selecionou esses pontos. Vamos de novo aqui, ó. C, T. Primeiro ponto tangente, vou colocar aqui, ó. Outro aqui. E aí ele me dá um raio de 100. Acho que nem vai existir esse círculo, ó. Será que existe? Eu fiz uma coisa bem louca aí, ó. Veja que não é muito usual, né, pessoal, esse comando aí. Mas enfim. São duas tangentes e um raio determinado. Certo? E com isso, queridos, nós finalizamos o comando circle. Próximo comando, arc ou arco.
comando arco, que é primo do circle, ele serve para fazer o quê? Para surpresa de 0 pessoas, serve para fazer arcos. Então ele vai pedir, ó, primeiro ponto do arco, colocar aqui. Beleza, muito bem, estou indo bem. Segundo ponto do arco, eu quero que seja este ponto quadrante desse círculo. Cliquei. Veja que ele já mostra para mim aqui uma possibilidade de arco, né? E ele vai me pedir o ponto final. Eu quero que o ponto final seja este ponto quadrante deste círculo aqui de dentro. Novamente, o atalho ARC, ARC, Enter. Ponto inicial. Segundo ponto. Ponto final do arco. Existem outras formas de fazer arco, que eu acho até melhores. Ó, arco. Posso colocar o primeiro ponto ainda. Em vez de escolher o segundo ponto do arco, eu quero selecionar o centro desse arco. Então, ó, C, Enter. Vou dizer que o centro do arco vai ser aqui, ó. E agora eu posso selecionar o ponto final desse arco. Ou posso também escolher um ângulo ou ainda um comprimento da corda. A gente vai ver o que é isso aí, ó. Veja que, além da opção de ponto final, eu ainda tenho a possibilidade de segurar o Ctrl para mudar a direção do arco. Ó. Segurei o Ctrl, veja que ele vai fazer o arco invertido. Ó. Vai ter o mesmo ponto inicial, vai ter o mesmo centro, porém, uma direção distinta. Certo? Eu não vou fazer isso, vou apenas escolher aqui sem o Ctrl segurado. Vou dizer que o ponto final deste meu arco vai ser exatamente este lado do retângulo. Bom, né? Vamos lá, ó. Arco, Enter, ponto inicial, centro. Vou dizer que é aqui. E agora eu quero um ângulo. Então, olha só, vou segurar o Ctrl dessa vez, pessoal. Este ângulo aqui... Acho que nem dá certo. Acho que eu vou só digitar ângulo aqui mesmo. Então, ó, ângulo. A, Enter. Ele vai te perguntar qual é o ângulo que você vai querer. Certo? Ó, vai começar do zero aqui. E aí ele vai subindo, né? Eu vou colocar aqui... 45 graus. 45, Enter. Então, isso aqui é um arco cujo centro é esse ponto, cujo ponto inicial é esse ponto. E este ângulo aqui, ó, queridos. Este ângulo aqui é justamente 45 graus. Vamos medir? Vocês não estão acreditando em mim, né? Vamos medir. 45 graus. Vamos lá, pessoal, mais uma vez, ó. Arc. Ponto inicial. Centro. Vou colocar aqui. Beleza. Agora eu quero um comprimento de corda. Que raios é isso aí, pelo amor de Deus? Atalho L. L, Enter. Agora ele vai pedir o comprimento da corda. Eu vou colocar aqui um comprimento de 20 metros. Que venha a ser isso aí. O comprimento da corda é justamente, pessoal, este comprimento aqui, ó. Vamos ver se tem 20 aqui. 20 metros. Vou fazer de novo. Acho que não ficou tão claro porque eu fiz exatamente com o lado do... Ó, ponto inicial do arco. Centro. Vou colocar aqui. L. Comprimento da corda. Eu vou colocar aqui 20 metros. De novo. 20, Enter. Então, esse 20 é exatamente essa distância aqui, ó. Justamente este segmento aqui. Tá? Isso aqui que tem 20 metros. O raio desse arco é de 20,25, né? 20,255.
Vamos mais. Ponto inicial. Agora, pessoal, em vez de colocar centro, eu vou colocar end. Quero o ponto final dele. Quero o ponto final desse meu arco aqui. Aqui. E aí, este arco ele vai variar, né, de acordo com o centro que eu escolher. Vou colocar um centro aqui, ó. Nesse ponto. Pessoal, isso aqui é muito útil, por exemplo, sei lá, a gente vai desenhar uma porta, né? Então, vou desenhar uma portinha aqui. Rec, desenhar uma porta de 80, olha só. Coordenadas relativas, arroba, vou andar 0.05, botar 3, né? 3 para x, vírgula, 0,8, 0.8, né? Y para cima. Pronto. Então aqui eu tenho uma portinha de 3 centímetros por 80, certo? Essa portinha aqui vai fechar exatamente esse vão aqui de 0,8. Vou botar aqui uma parede qualquer, certo, pessoal? Não vou me preocupar com isso aí, não. Não vou me preocupar de jeito nenhum. Ops, ops. Tô fazendo isso aqui de forma bem mal feita, né? Mas tudo bem. Pronto, está aqui nossa portinha. E aí, normalmente a gente desenha o arco, né? Como é que a gente faria, ó? Arc. Ponto inicial. Ponto final. Professor, e agora? Tá com essa coisa esquisita aí, ó. Viajei. Ponto inicial. End. Ponto final. Eu tinha esquecido de colocar isso. Pronto, aqui, ó. Ponto final eu quero aqui. E ele vai pedir o ângulo ou a direção ou o raio. Vou colocar a direção, ó. D. Enter. E eu vou colocar a direção da tangente, ó. Então, quero que ele tangencie esta reta aqui. Pronto, feito. Novamente. Arco. Eu quero começar de cima agora. Então, vou começar daqui, ó. Ponto inicial. Ponto final. Enter. Aqui. E aí, direção D. Vou colocar a tangente pra cá, ó. Pronto, feito. Então, já zeramos line, circle, arc, polygon e rectangle. Agora vamos para... Vamos logo aqui para elipse, né? Pessoal, a elipse não é nada de outro mundo. Olha só, ele vai pedir o centro da elipse. Vamos colocar aqui nesse ponto. Ele vai pedir o endpoint do eixo. Então, vou colocar aqui. E ele vai pedir a distância para o outro eixo. Vou colocar aqui, ó. Beleza, né? Novamente. Se eu apertar Enter, pessoal, ele vai repetir sempre o último comando. Vou colocar uma elipse de centro aqui. Distância para o eixo. Agora a distância para o outro eixo, vou colocar com 2. Veja que essa elipse aqui, ver se eu capto, pronto, capturei aqui o quadrante. Esse 2 é o que, pessoal? Esse 2 é isso aqui, ó. Do centro para o ponto quadrante. Do centro para o ponto quadrante. Certo? Vamos ver outras particularidades do comando elipse. Ó, centro. Sempre ele vai pedir esse endpoint. Eu vou colocar aqui com 50 metros. Agora, queridos, ao invés da distância do eixo do centro da elipse até o outro extremo, né, do eixo dela, eu vou selecionar esse rotation. Aqui, ó. R. Enter. R. Enter. O que é esse rotation? Esse rotation aqui, pessoal, é como se fosse, ó, imagina um círculo. E aí eu vou rotacionar esse círculo em relação ao eixo X.
certo? E aí, como vocês sabem, a vista que eu vou ter deste círculo vai se transformar numa elipse, né? Quando esse ângulo for exatamente de 90 graus, ela vai desaparecer, né? Porque eu só vou ver a lateral deste círculo, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 45 graus... Nem colocar 45, vou colocar 0. Se eu colocar 0, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um círculo no final das contas, ó. Vamos ver se é verdade. 50. 50. E para qualquer ponto que eu pegue, ó, vai ser 50. Ou seja, um círculo de raio 50. Agora vamos fazer essa mesma elipse. Vou colocar aqui a primeira distância do eixo 50. Beleza. Agora eu vou colocar a 45. 45 graus. Desculpa antes, ó. R, Enter. 45 graus. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo esse mesmo círculo rotacionando-se em torno do eixo X. Desse eixo X aqui, ó. E aí o que é que eu tenho? Eu tenho mantido este ponto e este ponto. E esse ponto aqui de cima e esse ponto aqui de baixo, eles vão para frente e para trás. Eu acho que, não sei se ficou muito claro isso, mas eu espero que vocês tenham entendido, certo? Essa coisa aqui vai ser rotacionada em torno deste ponto aqui, ó. Pronto, desse eixo aí. Deixa agora mais claro do que isso. Não tem, né? Não tem. Pessoal, estamos na reta final aqui da nossa aulita de hoje, da terceira aula, né? Tá apenas ficando a questão da achura. Há quem fale rachura, há quem fale achura. Eu vou de achura, certo? Ou hatch. Então, quero fazer uma hatch, ou eu vou lá com o meu mousezito, clico aqui, ó. E aí, o que é que o AutoCAD vai me perguntar? Ele vai me perguntar o seguinte: pequeno gafanhoto, qual é o ponto interno da sua achura? Eu vou dizer esse aqui. Ó, estou do lado de fora, estou do lado de dentro. Lado de fora, lado de dentro. Cliquei, fez a achura. Bonito, né? Ficou parecendo o que? Um waffle. Sempre, querido, sempre ele vai procurar por superfícies que não tenham abertura para o exterior. Então, por exemplo, olha só, vou fazer aqui uma linha. Vou deixar aberto. Dá o comando hatch, H, Enter. Veja que ele não vai achar, ó. Porque o lado de fora é o lado de dentro. Está aberto, né? Vai reclamar. Vai dizer, ó, tá aberto. Aí eu, beleza, entendi. Então vou desenhar uma linha aqui fechando. Muito bem. H, Enter. H, Enter. Agora fechou. Novamente. Hatch. Agora eu quero, ao invés do ponto interno, eu quero selecionar o elemento. Então vou clicar aqui, ó, Select. Ou digito S, Enter, de Select. Vou pegar essa elipse aqui que ficou uma circunferência, tá? Ó, cliquei, Enter. Lembrando o seguinte, pessoal, se eu tenho linhas, mesmo que eu consiga fazer uma achura por ponto interno, eu não consigo fazer essa achura por seleção de elemento. Por quê? Porque são vários segmentos em separado. Professor, não estou confiando no que você está dizendo. Pois você vai ver agora. Select. Não vai. Vai ficar um negócio todo estranho aí, ó. Tá vendo? Não vai. Não vai de jeito nenhum. De novo. H, Enter. Vai pedir o ponto final, o ponto interno ou seleção, né? Pessoal, aqui do lado vocês têm a opção de selecionar o tipo de achura que você vai colocar. Então, por exemplo, eu posso selecionar uma achura sólida. Então, eu clico aqui, ó. E vou lá selecionar, fazer o pick point interno
E aí eu tenho uma Ashura sólida. Tio Dani, não gostei dessa sua Ashura, pelo amor de Deus, quero outro. Então, ó, vem aqui nos padrões. Vou colocar aqui um tijolete. Vou colocar um tijolete aqui, ponto interno. Veja só, pessoal, se eu colocar ponto interno aqui, ele vai excluir, ele vai considerar o que a gente chama de ilhas, tá? O que são ilhas? Vou até modificar aqui, ó. Cliquei. Vou mudar a escala da minha Ashura. Vou colocar aqui, ó, ponto 10. 0.10. Enter. Ele vai considerar a borda, imaginando que isso aqui são ilhas, tá? Isso aqui são ilhas e ele vai pintar só a parte interna. Se eu selecionasse isso aqui, ó, pelo select, selecionasse o elemento, veja que agora ele vai considerar tudo, né? Ponto 10. Então, cuidado na forma com que vocês selecionam os elementos para elaborar as Ashuras de vocês, tá? Então, aqui o AutoCAD, queridos, tem vários tipos de padrões para que vocês usem aí nas Ashuras de vocês, tá? Vou colocar aqui, ó. Esse aqui, cadê? Gravel. Vou colocar um Gravel aqui. Enter. Pronto. É isso. Difícil? Não. Muito moleza. Como é que a gente faz para configurar? Clicou. O AutoCAD 2023, ele já traz a abertura aqui do menu de configuração. Certo? Então, por exemplo, aqui eu posso mudar o tipo do padrão. Posso modificar o tipo de Ashura, então pode ser uma sólida, pode ser um gradiente, ou o padrão que eu escolhi, né? Ou ainda algo definido, tá? Configurado por mim. Gradiente eu acho bem brega, viu, pessoal? Quem usa gradiente me perdoe, mas eu acho a coisa mais brega do mundo fazer uma Ashura por gradiente, mas tudo bem. São escolhas de vida, né? As cores, queridos, da Ashura, que eu posso também configurar por aqui, né? Ó, posso vir aqui nas propriedades e alterar. Uma coisa que eu sempre faço é o seguinte, ó. Para que não tenha problemas na impressão, eu sempre coloco não as cores pré-definidas por aqui. Eu posso até pegar uma como referência, então vou pegar esse verde aqui, ó. Gostei desse verdinho aqui, mas eu não vou pegar a cor 100. Eu vou pegar aqui a True Color, dou só um toquezinho aqui na luminância e ok. Por quê? Porque aí eu não preciso me preocupar em configurar a plotagem, certo? Esse verde já vai sair assim, sem maiores preocupações. Mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Cliquei. Um toquezinho, chuchu, beleza. Pronto, é isso. Como vocês já sabem, pessoal, isso aqui é importante também, ó. Eu tenho a Ashura e aqui eu posso configurar, ó, o fundo da Ashura. Antigamente a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que colocar uma Ashura de tijolinho e uma Ashura sólida para poder fazer esse efeito, certo? Agora eu consigo já configurar, vamos dizer assim, a Ashura e o background da Ashura. Não é feitiçaria, é tecnologia. Para quem entendeu a referência. Vamos mais. Nestas opções aqui eu posso mudar a transparência da Ashura. Então, ó, posso alterar aqui a transparência, vou colocar aqui 50. 50 Enter. Veja que a Ashura ficou em 50% de transparência. É possível também, queridos, que vocês selecionem o ângulo que a Ashura vai se comportar, né? Vou colocar aqui, ó, essa Ashurazinha aqui.
Tio Dani, não gostei dessa Ashura assim. Eu quero que ela fique a 22,5 graus. Como é que eu faço? Eu faço algum tipo de magia negra? Não precisa. O que é que você vai fazer? Vem aqui em ângulo, ó. 22,5. Pronto, feito. Esta Ashura está com 22,5 graus em relação ao eixo X. Não é bonito isso? Demais, né? Tio Dani, eu não quero que essa coisa fique deste tamanho. Eu quero que ele fique mais juntinho. Vem aqui na escala. Se eu colocar 0,5, eu vou reduzir em 50% a abertura dessa Ashura, ok? Posso também fazer essa alteração por aqui, ó, no menu propriedades. Então, cliquei no elemento que eu quero alterar. Alterar esse aqui, ó. Escala 0,1 não, eu quero que fique menos aberto ainda. Vou colocar aqui, ó, 0,5. Feito. Bonito isso, né? Eu ainda consigo mexer na origem da minha Ashura. Tá? Isso aqui é útil quando você quer fazer a paginação de piso, por exemplo, com Ashura, né? Então, seleciona a origem da Ashura de piso na origem da sua paginação. Aqui, pessoal, Annotative Elements são elementos que variam de acordo com a escala. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui e dizer que ele é anotativo. O que é isso aí? Por exemplo, quando eu tiver uma escala de 1 para 100, essa Ashura vai se comportar de um jeito, e quando eu selecionar nesse mesmo desenho a escala de 1 para 50, essa Ashura vai ter aumentado sua escala em 2 vezes. Então eu não preciso ficar me preocupando em alterar toda vez a escala da Ashura. Ela já vai ser alterada de acordo com a escala que eu seleciono aqui. Eu não vou me aprofundar muito, porque a gente vai ver mais para frente o que são elementos anotativos. Anotativas, tá? Fazer uma nova Ashura aqui, queridos, olha. H-Enter. E vejam só, o que é que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar para vocês o seguinte. Exatamente isso, eu queria mostrar elementos associativos. O que é isso aí, ó? Tenho esse elemento, quero fazer uma Ashura. Sim, ele está marcado como associativo. E aí, Enter. E aí o que acontece? Cliquei aqui nesse meu retângulo, desse quadrado, e vou alterar o lado dele, ó. Vou clicar aqui no grip e vou arrastar para cá. Veja que a Ashura vai se conformar. Desculpa, pessoal, eu alterei a Ashura, tá? Agora sim, ó. Selecionei a polyline. Então, cliquei aqui no vértice e vou dar um stretch. E não aconteceu nada por cá, tá? Porque essa tá em um plano diferente. Tá vendo o que eu tô falando? Muito problemático esse negócio. Vou desenhar aqui, ó. REC, Enter. Pronto. Na prática, vocês viram o que é um desenho sujo. Então, feito. Tem uma Ashura associada a este elemento. Então, vou selecionar o meu elemento e vou dar um stretch no vértice. Veja que a Ashura foi junto com o elemento. Isso é uma Ashura associativa. Ah, e se ela não fosse associativa, o que é que ia acontecer? Dá outro REC aqui. Um outra hatch. Desmarco aqui, ó, se é associativo ou não e mandei ver. Enter. Agora vou selecionar minha polyline, vou alterar. Veja que eu alterei a polyline e a minha Ashura ficou inabalada. Queridos, vamos agora para o sprint final, que é o comando polyline, que é um dos comandos que eu mais gosto na minha vida. O que é isso aí, ó? Cliquei, polyline, ele vai pedir o primeiro ponto, aí você pensa, tio Dani, isso é uma linha normal. Não, isso é uma polylinha. Cliquei no ponto inicial, ele vai me pedir o próximo ponto. Próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto. Eu vou fazendo aqui minha polyline do jeito que eu achar mais bonitão. Tipo, sei lá, um escorpião. Ou uma cena de crime, né?
Então tá aqui minha polyline. Veja agora, queridos, que eu tenho um contínuo, né? Eu tenho elementos unidos formando uma coisa só. Se por acaso eu deletar isso aqui, ó, eu deleto tudo. Essa é a beleza da polyline. Se Dani, mas eu quero separar, o que é que eu faço? Comando explode. Explode. Explode, enter. Cliquei, enter. E agora ele separou, tudo virou line. Mas não é isso que eu quero, então undo. Pronto, está unido de novo. Só um detalhe, o atalho para explode é X, tá? Então X, enter, explode. Tudo explodido. Undo. Então agora eu tenho uma polyline e eu posso simplesmente, por exemplo, aplicar uma Shure aqui sem maiores problemas, tá? Sem maiores problemas. Fazer outra polyline aqui, ó. PL Enter é o atalho da polyline. Primeiro ponto. Veja que agora, eu vou colocar aqui um segundo segmento, eu tenho as seguintes opções. Próximo ponto, arco, close, half width, length, undo e width. Vou de arco. Então, arc ou A, enter. E agora, queridos, ó, tenho a opção de fazer um segmento em arco da minha polylinha. E aqui eu tenho todas as opções que eu tinha lá no arco, né? E mais. Então vou colocar aqui o centro, C, enter. Ó, ficou dúbio se é C de centro ou C de close. Então vou colocar center. Pronto. O centro vai ser aqui. Próximo ponto, vou colocar agora ângulo. A, enter. Especifique o ângulo. O ângulo, vou colocar um ângulo de 90 graus. 90, enter. E agora ele quer o centro, o raio. Vou colocar aqui raio de... Deixa eu ver essa magnitude aqui. Vou botar 75 metros. Enter. E agora ele pede a direção 90 mesmo. Pronto, feito. Tio Dani, eu queria voltar agora para linha. Como é que eu faço? Ó, linha. L, enter. Quero vir para cá agora. Para cá. Ah, quero um arco agora. Arc. Voltar para a linha. Pessoal, se eu apertar CL de close, ele vai fechar. Mas aí eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante, ó. Half width. O que é isso aí? H. Ele vai me perguntar qual é o half width inicial. Vou colocar aqui 10. Qual o final? Vou botar 10 também. Enter. Veja que agora ele vai colocar, vai fazer um segmento da minha polyline com uma espessura de 20. 10 para um lado, 10 para o outro. Tá? E ele fica como padrão. Então todo segmento que eu fizer vai ter justamente esse 10 de um lado, 10 do outro. Quero modificar H. Inicial vou colocar 0 e final vou colocar 10. Então, ó, inicial 0, final 10. Quero fazer o contrário. Bora lá. 10, 0. Inicial 10, final 0. E tudo que eu fizer... Ah, não, ele não fica como padrão, tá? Ele volta pro 0. Pessoal, esse length, ele não é tão direto assim de se entender, mas ele basicamente ele vai pegar, ó, L de length, tá? Isso aqui, ó. Próxima singularidade aqui. L, enter. Ele vai pedir o comprimento da linha. Que linha? Deixa eu colocar aqui, ó. 400 e enter. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um comprimento a partir deste último trecho, que era mais ou menos por aqui. Pronto, era aqui. Ele vai fazer 400 aqui para frente, na mesma direção. Não sei se ficou claro, vou repetir aqui, ó.
fazer um pequeno segmento para cá, tá? Vou colocar aqui length novamente. L, Enter. Vou colocar aqui um length de 100. Veja que ele criou um outro elemento com 100 de comprimento, na mesma direção que o segmento anterior, tá? Se eu quiser voltar, vocês já sabem, já estão doutores, U, Enter, U, Enter, U, Enter. Ele volta. E para finalizar a nossa querida polyline, queridos, W de width. E aí ele vai me pedir a espessura, vou colocar 10. Não foi 10, foi 352. Por isso que ficou essa ignorância toda. Vou colocar 10 agora. 10, Enter. Pronto, agora sim. Ah, ele tá pegando 10 inicial. Ai, meu Deus. Vamos lá. W. 10. 10. Pronto, agora sim. Vou chegar lá no finalzinho. Cadê, ó? Vou colocar close. Ó, ele tem que chegar aqui, ó. C. Enter. Fechou. Vocês já viram como transformar polyline em linhas. Eu posso transformar linhas em polyline, tá? Então aqui eu tenho linhas. Ó. Basta digitar pedit. Ele vai pedir uma polyline. Se eu clicar no polyline, ele vai pedir para editar essa polyline. Então eu posso fechar, join, with. Eu tenho todas as características aqui de uma polyline. Eu não vou me aprofundar agora sobre isso, tá? Não é isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Edit. Cliquei. Ele vai dizer, olha, pequeno gafanhoto, isso aqui não é uma polyline, isso aqui é uma line. Você quer transformar essa coisa numa polyline? Se sim, aperte Enter porque o Y já está selecionado. Então, Enter. Pronto. Então, olha só. Esta coisa aqui já é uma polyline. Então, opções. Join. Vou selecionar tudo. Enter. E Enter. Pronto. Agora isso aqui é uma polyline. Tá? Edit. Eu quero abrir. Então veja que ele abriu a polyline. Ó, no último trecho que eu desenhei. Certo? Eu quero editar o width. Vou botar 10. Transformou tudo com width para 10. Certo, queridos? Depois eu vou fazer uma aula específica de pedit e edição de elementos. Então não precisam se preocupar. Pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então aprendemos a fazer todos os elementos da maneira mais aprofundada possível desta primeira parte aqui do menu Draw. Na próxima aula, nós vamos aprender a usar esses outros elementos aqui do menu Draw. Peço que vocês curtam, comentem, coloquem suas dúvidas nos comentários, compartilhem esse vídeo e inscrevam-se neste humilde canal. Ok? Nos vemos na próxima aula e um abraço. Tchau, tchau.